vontade. Em nome de Jesus, Pai, a Ti nós consagramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém, a maioria. Queria chamar a pastora Débora aqui. Você aplaude Jesus pela vida dela? Em nome de Jesus, né? Vamos orar por ela, queridos. Estende a mão para cá. Pode ficar sentado mesmo. Estende a mão para cá. Vamos abençoar. Ela já é abençoada, nós vamos abençoar ainda mais. Pai amado e Deus santo, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida da pastora Débora, Senhor. Agora ela vai ministrar a tua palavra, Senhor. Pedimos a ti que o Senhor dê a ela sabedoria, temor da tua palavra, Senhor. Enche ela, Senhor, de ousadia e de poder esta noite, Senhor, para que ela possa levar a tua palavra, Senhor, de modo que ela entre aos corações e produza o efeito no qual ela foi enviada, Senhor. Que o Senhor guarde a vida dela, guarde a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Bom, assim, me pegou de surpresa, né, essa notícia do falecimento da Bispa Cândida, porque nós temos um carinho muito especial por ela. E nunca imaginei, né, queridos, que eu fosse fechar, né, essa Semana da Gratidão dessa forma, com uma notícia dessa. Então, não é fácil a gente ministrar uma mensagem sobre gratidão quando a gente está vivendo o luto. Mas nessa noite nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e a gente vai ver, né, que a gratidão também passa pelo contentamento, né? Mesmo momentos difíceis, dias de luto, de perda, nós também temos que ser gratos. Então, contentamento também é gratidão. E assim, duas situações que Deus usou a Bispa Cândida para poder assim falar comigo, né? Foi assim que eu perdi meu pai, em 2017, foi o meu primeiro encontro. E nesse encontro, eu estava muito triste, né? Eu estava vivendo o meu luto. Não é fácil, quem já passou por um luto, já perdeu alguém muito próximo, sabe o quanto é difícil. E Deus usou a vida dela para confortar o meu coração. Eu nem sabia como eu estava lá, o que eu estava fazendo. E Deus usou muito a vida da Bispa Cândida para falar comigo. E a segunda vez foi quando ela realizou o sonho dela de casar na igreja, que foi a bodas, né? O casamento deles, eles nunca tinham casado na igreja. E ela nos convidou para ser padrinhos. E aquele foi um momento onde nós nos sentimos honrados. Então, assim, é difícil a gente se despedir de alguém assim, né? Mesmo sabendo toda a luta que eles estavam sofrendo, enfim, toda a igreja sabe. E eu gostaria que nós meditássemos essa noite em dois textos. Nós vamos primeiro abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Primeiro nós vamos abrir Tessalonicenses e depois nós vamos lá em Filipenses. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Eu acho que eu vou ser breve, mas é importante a gente prestar atenção no texto para a gente entender o que Deus quer falar conosco essa noite. Capítulo 5 de Tessalonicenses, versos 16 e 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Esse foi o texto de Tessalonicenses. Agora, abra lá em Filipenses 4, do 4 ao 7. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Nesses dois textos que nós acabamos de ler, eu gostaria que a gente pegasse 3 palavras-chave aqui. A gente leu primeiro Tessalonicenses,
que diz assim: regozijai-vos sempre. E o mesmo texto lá em Filipenses começa com alegrai-vos sempre. Regozijar é uma forma de se alegrar. Então, o mesmo autor, que foi o apóstolo Paulo, ele diz nos 2 textos que primeiro nós temos que nos alegrar sempre. Em seguida, ele diz o quê? Orai sem cessar. E depois, ações de graças. Então, essas 3 coisas, queridos, deveriam sempre estar presentes na vida do cristão. Deveria ser fácil para nós. Que é o quê? A alegria, oração e ações de graças, gratidão. Deveria ser algo fácil de nós fazermos no nosso dia a dia. A Bíblia nos ensina isso, né? Porque a Bíblia nos diz que em todas as provações Deus tem um fim proveitoso. Está lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, todas as provações, por mais difíceis que sejam, têm um fim proveitoso. Deus vai usar aquilo de alguma forma para nos melhorar, para nos tratar, para nos ensinar. Deus não desperdiça nada. Mesmo em momentos onde nós nos enfiamos em problemas, porque muitas vezes os problemas são causados por nós mesmos, por decisões erradas que nós tomamos. Mesmo assim, Deus usa aquelas situações difíceis para um fim proveitoso. Então, deveria ser fácil para a gente. E aqui eu gostaria de frisar nessa palavra, contentamento. O que é contentamento? Né? O que a palavra de Deus nos diz, nos ensina a respeito do contentamento? O sinônimo de contentamento é o quê? Alegria, bom humor, satisfação. É um estado de tranquilidade, né? Então, é um estado emocional de satisfação, felicidade, sensação de tranquilidade. E quando você está em contentamento, você está feliz, embora você esteja enfrentando lutas, né? Porque ninguém aqui vive no mar de rosas, todos nós temos os nossos desafios diários, as nossas lutas diárias. Você aceita você mesmo, você aceita melhor o seu cotidiano, o seu passado e também o seu futuro. Você começa a lidar melhor com as situações, os desafios da sua vida e saber resolver melhor os problemas. Porque encontrar o contentamento para nós, queridos, a alegria, a gratidão, nós como filhos de Deus, como cristãos, por que eu digo que deveria ser algo fácil, deveria ser algo natural para nós? Porque nós temos uma promessa. Jesus já pagou o preço por nós. Jesus já pagou na cruz, então nós já temos um futuro garantido, futuro seguro. O que é isso? O nosso passaporte já está carimbado. Se você está em Cristo, você já está com o seu passaporte carimbado para ir morar com Ele, como a Bispa Cândida está neste momento. Então, embora nós estejamos tristes, nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos que ela está melhor. Ela não está mais em dor, ela não está mais em sofrimento, né? Já se passou o choro, a dor, a tristeza para ela. Então nós temos essa garantia, nós estamos em Cristo, nós temos garantia de vida eterna. Então nós temos motivo de sobra para nos alegrar no Senhor. Nós temos o passaporte carimbado, como diz Apocalipse 21:4, 21:7. A Bíblia nos diz a respeito disso, vai passar toda lágrima, todo o choro, toda dor. Então nós temos motivos para nos alegrar no Senhor. E Deus, Ele providenciou esse caminho, né, para que nós fôssemos resgatados dessa eternidade no inferno, para nós termos vida e vida eterna com Ele. Queridos, interessante que se Deus, olha só como que nós às vezes pensamos limitado. Se Deus, Ele já providenciou um caminho perfeito para nós sermos salvos da ira, né? Sermos salvos do inferno, por que Ele não vai providenciar a solução para os problemas dessa vida? É difícil um Deus que providenciou o resgate nosso, né? Jesus veio como Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem mácula, nos salvou, pagou o preço. E o que pode ser difícil para nosso Deus? Absolutamente nada. Só que muitas vezes quando nós estamos no olho do furacão, vivendo o problema, nós nos esquecemos disso. Que nós temos um Deus que nos salvou e nos deu garantia de vida eterna.
Queridos, esse estado de contentamento, né, abençoado, de contentamento, alegria, gratidão, não é uma tarefa simples, não é fácil. Por isso que a Bíblia nos lembra todo o tempo que nós temos que nos alegrar. Por quê? Estar feliz quando você está de férias, viajando, passeando com a conta gorda lá, o dinheiro não está na conta. Quando você está com a saúde boa, né? Quando você não está enfrentando nenhum tipo de conflito familiar, você não teve perdas. É fácil, né? Você está feliz, está contente. É o estado natural do ser humano. Aliás, deveria ser, né? Porque quando a gente tem alguma coisa boa, a gente está vivendo algo bom, a Bíblia nos ensina a celebrar. Nós temos que estar felizes, estarmos celebrando. Agora, o difícil é o quê? Encontrar satisfação quando você tem necessidades não atendidas, né? Não se preocupar quando existem sérios problemas. Ou deixar Deus trabalhar enquanto a pressão está grande. Os problemas estão ali batendo a tua porta, estão te pressionando, estão deixando teu coração angustiado. E aí, como que nós faremos? O que nós fazemos? É fácil descansar? Não é, queridos. Porque, apesar desses sofrimentos que nós vivemos nesse presente ou no passado, nós temos que nos apegar à promessa futura. A futura, que nós temos vida e vida eterna com Jesus. Nós temos que lembrar disso todo o tempo. Por que que a gente tem que buscar a Deus nesses momentos? Porque não é uma busca meramente humana. Nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. Sozinhos, queridos, nós não vamos conseguir fazer. Nós vamos precisar dele em todo momento. Porque Deus, ele não decidiu dar para você e para mim, para nós, o dom do contentamento. Não. O que ele nos ensina através da sua palavra? Ele escolheu nos ensinar. Ou seja, nós temos que nos esforçar para isso. Aprender a estar contente. Porque se fosse fácil, todo mundo teria contentamento, alegria, felicidade, momentos difíceis e momentos bons. Não, mas Deus nos ensina. Ele quer nos ensinar a estarmos contentes. Porque nós temos que confiar na soberania dele. E a Bíblia nos prova isso. Está lá em Filipenses 4, verso 11. O que a Bíblia nos ensina? Nós lemos aqui o capítulo 4, o versículo anterior. Continuando o texto lá na leitura. Aqui fala assim, a gratidão de Paulo para com os filipenses. Lá no verso 10 e 11. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aí o apóstolo Paulo diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o que ele fala? Ele aprendeu a viver contente. Ele não tinha esse contentamento antes, mas ele aprendeu. Aí ele vem dizendo, né? Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Encerrando tudo posso naquele que me fortalece. Então ele aprendeu a estar contente. Tanto na pobreza como na fartura. Estando bem, estando mal, estando sofrendo, estando livre. Então, quando você acredita que Deus é suficiente e que as ordenanças dele são apropriadas para a sua vida, você pode aceitar o caminho que você vê, os meios que lhe foram dados, a família a qual você pertence, as lutas pelas quais você tem passado, o trabalho que você tem e por aí vai. A lista pode ser bem longa. Porque nós aprendemos a viver contentes, estando gratos ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então nós aprendemos com o próprio Deus, queridos. Porque Ele vai nos sustentar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos encher do seu Espírito. Nós vamos aprender todos os dias a estar contente, estarmos gratos a Ele. Por outro lado, você pode pensar assim: mas se eu estiver contente em aceitar toda e qualquer situação na minha vida, eu vou estar estagnado. Por exemplo, você está insatisfeito com o teu trabalho, sua vida financeira, algum tipo de relacionamento. Você fala assim: então minha vida vai estagnar. Não, não significa isso. Aqui tem um contraponto. Porque contentamento não é sinônimo de estagnação. Porque o descontentamento em alguma área na sua vida, que você pode mudar, que dá para melhorar, o que vai fazer você fazer? De acordo com as orientações divinas do nosso Deus, Ele vai ajudar você a mudar. Ou a modificar alguma coisa naquela situação para a situação melhorar. Então não significa que você vai estar descontente e vai estar com a vida estagnada. Nós temos que buscar a orientação divina para mudar essa situação na nossa vida. E é nesses momentos, queridos, quando nós estamos enfrentando lutas, passando por processos de coisas que às vezes fogem do nosso controle, como essa situação da família do Bispo Haroldo, uma situação de saúde, onde os recursos da medicina já estavam, esgotados. E aí, o que fazer? É fácil, queridos? Não é. Só que como você vai lidar com isso? A gente tem que tomar cuidado, queridos, para não agir como os filhos de Israel, os portadores da síndrome de Canaã. Deus queria tirar eles do Egito, fazer deles homens e mulheres livres. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque eles agiam o tempo todo com a mentalidade de escravos no deserto. Deus queria que eles lutassem, que eles conquistassem, que eles dependessem dele. Deus deu prova disso durante todo o tempo ali no Egito, dando, através de livramentos ali das pragas, mostrando para Faraó como ele era Deus. Mas todo momento de dificuldade ali no deserto, o povo apenas murmurava. Murmurava. Por quê? Eles eram escravos, mas eles tinham o pão, O faraó garantia o sustento deles. Eles tinham que fabricar tijolos, mas eles tinham a palha para produzir os tijolos. Então eles já tinham sido acostumados a sempre estar recebendo. Eles não eram um povo livre a ponto de conseguir lutar para conquistar o que eles precisavam. Então, quando começou a sentir falta de coisas ali no deserto, embora Deus estivesse o tempo todo ali com eles, se manifestando através da coluna de fogo, daquela nuvem que seguia todo o tempo, o povo continuava com a mentalidade de escravo. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Porque às vezes, ali nós estamos enfrentando aquela luta, aquela dificuldade, e nós não temos aquele momento de espera em Deus e confiar no que Ele é, em confiar na sua promessa, em confiar na sua palavra. Porque mesmo como cristãos, nós somos conhecedores da palavra de Deus. Quando a coisa aperta, o calo aperta, qual que é a nossa tendência natural? Reclamar. Em vez de a gente profetizar a bênção, agradecer a Deus pela luta, porque aquilo está nos forjando, aquilo está nos melhorando de alguma forma, qual que é a nossa tendência natural? Síndrome de Canaã. E o que Josué diz lá, capítulo 5, 6 e 7? Olha só, queridos, nós temos que nos atentar muito à palavra de Deus. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. 40 anos. Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Querido, já pensou? Deus não poder cumprir a promessa que Ele tem na tua vida por murmuração? Ter que esperar nascer a próxima. Ter que esperar os seus filhos
crescerem para Ele cumprir a sua promessa na vida dos seus filhos? Eu já li em algum lugar, não sei quem falou, que Deus ele nunca vai mudar a promessa. Se Ele tem, Ele vai fazer cumprir. E se Ele tem algo a realizar na sua vida, e se você estiver adiando e estiver impedindo a agir de Deus, Deus vai fazer cumprir de alguma forma. Será que tem que esperar passar a sua geração e nascer a próxima? Deus já falou muito comigo a respeito disso, queridos. Isso é sério. Me dói o coração, mas Deus já falou no meu coração que Ele está cumprindo na minha vida o que Ele queria fazer na vida do meu pai, e Ele não quis. E eu sei disso, porque eu testemunhei durante a minha juventude toda. Então, queridos, não deixe a promessa de Deus ser cumprida na geração seguinte. Se disponha. É o processo doído, vai apertar, vai doer, mas tem um fim proveitoso em tudo isso. E nós vamos ver isso aqui. E às vezes, queridos, sabe o que é pior de tudo isso? É que às vezes, é como eu falei aqui, o problema foi criado por nós mesmos. Nossas escolhas nos colocou naquela situação, nos colocou naquele problema, e às vezes nós queremos pôr na conta de Deus, como se Ele tivesse alguma responsabilidade das nossas escolhas. Sendo que Deus deixou para nós o livre-arbítrio, que é um presente. E tudo que nós plantamos, nós vamos colher, porque Deus é bom e Deus é justo. Só que às vezes nós queremos ainda culpar Deus, pôr na conta dEle. Sendo que nós que fizemos a escolha. Sejamos adultos para poder arcar com as consequências delas. Agora, se você está sofrendo por escolhas que você fez, ore e peça a Deus para te ajudar a passar por elas. Pelas consequências, e passe a fazer escolhas melhores, plante coisas melhores, que a seu tempo você vai colher. Em Romanos 5, versos 3 e 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E esse texto, queridos, diz 3 verdades maravilhosas. A tribulação é poderosa para produzir em nós 3 coisas, que é o quê? Perseverança, o caráter aprovado, que é a experiência, e a consequência disso, a esperança. E eu acho interessante porque existem situações nesse mundo nosso aqui natural, que nós só vamos melhorar se nós sofrermos. E aqui eu gosto de citar uma coisa que eu acho interessante, que existe uma máxima nos ambientes de academia, que diz assim: sem dor, sem ganho. Se a pessoa ela treina mal feito, ela não vai sentir dor. E se ela não sentiu dor, não adiantou, né, Leandro? Leandro concorda comigo? Leandro ali é profissional da área. Por quê? A dor de você fazer aquele exercício pesado vai gerar ali um estresse no seu corpo, né? E aquele estresse vai fazer o seu corpo se recuperar e você vai ter o ganho o quê? De massa muscular. Ou seja, fisicamente você vai ter que sofrer. Você vai para lá para sofrer. Você vai treinar, você vai suar, você vai ficar cansado e você vai ter um ganho. Um ganho o quê? Natural de saúde. Porque não vai ser só no físico. Vai ter um monte de hormônios do bem-estar que o seu corpo vai liberar e aquilo vai fazer você se sentir melhor. Olha só para vocês verem, acompanha aqui o raciocínio comigo. No mundo natural existe isso. Por exemplo, se você for aí ver como que funciona os treinamentos militares, forças armadas, forças especiais. É mole, queridos? É fácil? Não, eles são levados ao limite da dor. As situações extremas, porque eles estão sendo treinados para viver situações reais. De privação, de dor, de sono, de fome. É um treinamento intensivo de perigo, porque aquilo ali vai produzir algo bom para eles. Eles vão sair preparados daquela situação para poder enfrentar coisas semelhantes. Esses dias eu vi um vídeo, eu achei muito interessante, estava até conversando com a Valentina a respeito, com essas guerras que estão acontecendo aí no Oriente Médio. Teve um caça, que conseguiu escapar de um míssil.
E eu fiquei olhando ali a perícia daquele piloto, falando, meu Deus, quantas vezes ele deve ter feito aquela manobra para conseguir escapar. Claro que teve uma intervenção divina, eu acredito. Porque ele conseguiu respirar fundo, fazer a manobra certa e saiu vivo daquela situação. Mas foram horas e horas de treinamento. E foi fácil? Não. Da mesma forma na nossa vida, queridos. Nós muitas vezes queremos estar prontos, estar melhores, mas não queremos passar pela dor. E aqui eu quero ler o comentário de um médico cristão, psiquiatra, chamado Ismael Sobrinho, que ele diz assim: nós vivemos numa era em que nega a dor, que tenta dizer para nós que nós não devemos sentir dor. É ou não é verdade? As pessoas querem só o conforto. Só o conforto, distração de rede social, situações que não vai te levar ao desconforto. Quanto mais conforto, melhor. Nega sentir dor. Deve negar os seus sentimentos, e esse não é o caminho bíblico. Olha bem o texto que nós lemos. Nós temos que nos gloriar nas provações, nas tribulações, porque ela vai produzir algo bom. Certo? Ele continua dizendo: a Bíblia nos diz que o sofrimento nos faz aprender. A medicina e a neurociência diz que o sofrimento ou a dor não somente muda a arquitetura do nosso cérebro, mas nos faz enxergar a vida de uma forma melhor, com mais praticidade e senso de propósito. O sofrimento e a perseverança vai te trazer, além de um caráter aprovado, vai te ensinar a passar pela dor e por momentos de desconforto. Então, queridos, neurologicamente falando aí, na nossa cabeça, no cérebro, quando a gente passa por situações de privação, de dor, o seu cérebro vai aprender a criar caminhos novos que não existiam. Ou seja, o soldado, quando está lá em treinamento no exército, ele não via saída para aquela situação, mas ele está no meio de uma dor, de um sofrimento, ele vai descobrir um caminho novo, que ele não sabia que existia. É isso que a dor faz com a gente. Em traduzindo, mais ou menos é isso. E além da psiquiatria, neurociências, que já provam isso, que o caminho que as escrituras nos mostram, também nos mostra, né? Jesus também passou por esse caminho. E onde nós vemos isso? Quando Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Lá ele ficou o quê? 40 dias, né? Sem comer, sem beber, a Bíblia nos diz isso. E no final de tudo isso, ele ainda foi provado, com fome, privação de sono, privação de alimento. E Satanás ainda foi lá provar ele. Ou seja, ele passou pela dor física, emocional, espiritual. E isso fez ele ser aprovado. As Escrituras, a Bíblia nos mostra isso. Por fim, a verdade maravilhosa dessa verdadeira esperança não é de focar em nós mesmos, quando nós passamos pela provação. Não é confiar no nosso próprio poder. Não, queridos. Ou do pensamento positivo. A esperança de quem viu Deus no meio dessa transformação. A transformação de quem passou pelo vale e aprendeu não somente no cérebro, através de novas trilhas ou caminhos, mas, sobretudo, no espírito, onde a nossa percepção da realidade e da vida muda. Ou seja, o saldo é positivo. Se a gente aguentar passar firme, sem murmurar, queridos, porque murmuração é andar para trás. Às vezes Deus tinha algo para realizar na nossa vida em um ano, mas a gente fica reclamando, e aquele um ano vira 2, vira 3, vira 4, e Deus está te dando provas. Fala assim: meu filho, se você não passar, eu vou te dar mais. Enquanto você não for aprovado, você não vai sair dela. E isso atrasa o processo de Deus na nossa vida. E o que a Bíblia nos ensina, queridos? Em vez de murmurar, o que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar o nosso descontentamento ao Senhor. A Bíblia nos diz para fazer isso. E onde que ela diz? Com toda oração e súplica com ações de graça. Nós lemos aqui no texto. Só que nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Por quê? Muitas vezes nós ouvimos o quê? Nosso próprio coração. E a Bíblia diz que nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Já pensou? Você não pode confiar nem em você mesmo. Eu sempre digo, na dúvida, fico com a Bíblia.
Eu confio mais na Bíblia do que em mim mesma, porque eu sei que eu sou enganosa, eu vou me confundir. Muitas vezes meu próprio pensamento, meu coração vai me enganar. Então fique com a verdade da Bíblia, ela não engana. Então, queridos, quando nós estamos ali na prova, que você sabe que você tem que dar graças, só que em vez de agradecer, você quer murmurar, você quer reclamar, qual que é o antídoto? Qual que é o antídoto para você não reclamar e não murmurar? Nós temos aqui a fórmula do sucesso, nós lemos no texto. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Então você ora, apresenta a Deus sua ansiedade, os seus problemas, as suas queixas, as suas reclamações. O pastor Rafa sempre diz aqui que Deus ele não vai ficar com raiva de você se você falar que nem quer orar. Apresenta diante de Deus e vê o que Ele vai fazer com isso. Porque Deus, queridos, Ele sempre vai nos falar. Uma coisa que eu vejo que Deus faz. Se você ora, a situação não muda, alguma coisa vai acontecer. Se a situação não mudar, você muda. Você começa a ver as coisas de uma forma diferente. O seu coração muda, alguma coisa vai mudar. Se não foi na situação, é alguma coisa em você, Deus vai mexer. Então nós temos que aprender o quê? Estar sensível à voz de Deus, apresentar a Ele nossas orações, nosso descontentamento. Porque, queridos, a oração é a chave do sucesso. Vamos ler aqui em Mateus 18, verso 18 ao 20. O que Jesus nos ensina a respeito da oração? Do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Qual que é a chave que liga? Jesus já nos disse. O que você ligar aqui vai estar ligado lá. E qual que é a chave que dá ignição? É a oração, queridos. Então nós temos como tocar o mundo, conectar o céu e a terra através da nossa oração. E muitas vezes nós ignoramos essa arma poderosa. E a Bíblia nos diz ainda mais: porque se você estiver reunido no meu nome e estiver em concordância, Deus ele vai entrar e vai resolver a situação. Casais casados aqui, nós sabemos que nós casamos, nós fazemos uma aliança com Deus. Nós não somos mais 2, passamos a ser 3. Vai ter momentos de situações de conflitos dentro da tua casa que você não vai resolver com o seu cônjuge. Vai ter momentos que vocês não vão conseguir entrar em acordo. Qual que é a única forma de resolver? Quem já passou por essa experiência aqui? Você chama Deus para reunião, né? Ora o casal, fala: Senhor, é o seguinte, nós não estamos conseguindo resolver, seja o nosso intermediário aqui. Você vê que a situação se resolve. Por quê? Porque você chamou a Deus para essa reunião, vocês fizeram um acordo, vocês ligaram na terra e foi ligado no céu. E Deus responde a essa oração. Então, queridos, a oração sempre vai dar resultado. Então, quando nós estivermos com vontade de reclamar, de murmurar, o que nós temos que fazer? Orar. Não caia, queridos, na armadilha da murmuração. Não caia na armadilha da reclamação. Porque nós somos humanos. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-mulher. Vai ter dias que você só vai querer reclamar mesmo. Vai ter dia que nada vai estar bom. Mas nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. Essa semana aconteceu algo em casa. Eu achei muito interessante porque, sem motivo aparente, eu tive uma crise de rinite. Eu tinha tido no dia anterior e tinha tomado antialérgico,
que me derrubou, me deixou pior do que eu já estava. Então eu falei, hoje eu não vou tomar. E eu, assim, com um monte de coisa para fazer, Rebeca, eu falei assim, eu quero saber de uma coisa? Sua palavra fala que eu tenho que orar, então eu vou orar. Peguei um óleo de unção, coloquei na minha cabeça, orei por mim mesma, coloquei na cabeça da Rebeca. Queridos, foi como tirar com a mão. Então a gente, sabe, despreza as coisas pequenas. A gente só acha que Deus ele vai resolver os problemas grandes. Não, Deus quer estar conosco no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, nas pequenas decisões. É como você sair, por exemplo, para fazer uma compra, comprar um presente. Senhor, me ajuda a escolher o que essa irmã precisa. Me ajuda a fazer a escolha certa. É orar em todos os momentos. Fazer Deus fazer parte da nossa vida. Queridos, então, esse equilíbrio em estar contente. E nós não podemos esquecer o seguinte. Nós estamos caminhando para o céu. Só que às vezes a gente acha que a gente só tem que focar o objetivo final, o destino. E a gente esquece de aproveitar a jornada. É igual aquele caminho, sabe, quando você está viajando de carro, que você quer chegar logo, o passeio é bom, o destino é legal, você está viajando de férias, e você quer só o destino, e esquece de aproveitar as paradas, esquece de olhar a paisagem, de ver as flores do caminho, de olhar a estrada, de parar num lugar bom e tomar um café. E Deus quer isso de nós. Deus quer que a gente aproveite a viagem. Vai ser fácil? Às vezes não. Você vai passar uns apertos na vida. Porque Jesus já disse, nesse mundo nós teremos aflições. Então não vai ser sempre um parque da Disney. Vai ter dias que vai estar muito difícil. Mas a gente tem que aproveitar o caminho. Aproveitar a paisagem, aproveitar as paradas do caminho. Senão, queridos, a gente vai sempre estar reclamando, com o coração triste, insatisfeito. E Deus quer que nós sejamos gratos. E essa gratidão passe pelo contentamento. Para encerrar, você tem que acreditar que Deus tem dado tudo o que você precisa para este momento, para hoje, para essa situação que você vive hoje. Não acredite na mentira do diabo que está te faltando algo. Deus está te dando todas as condições que você precisa para hoje. Saúde, recurso financeiro, família, estrutura psicológica, emocional, familiar. Porque Deus ele é Pai. E quando você começa a enxergar que Deus está provendo tudo que você precisa, é muito bom você estar contente com a sua família, contente com o seu ambiente. É muito bom você estar em paz com o seu passado e vivendo hoje sem ficar pensando demais no seu futuro, sem estar ansioso, preocupado com o que está acontecendo, o que vai acontecer. E depender inteiramente do Senhor nos deixa contente enquanto nós buscamos os planos dele para a nossa vida. Sendo grato hoje por tudo que Deus é, por tudo que ele está suprindo nas nossas vidas. Deus ele está preparando o caminho. E nós já sabemos o final da história. A gente já sabe para onde nós vamos. E para encerrar, eu gostaria de ler Salmos 50, verso 23, que diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Vamos agradecer a Deus, queridos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que Ele nos preparou, que Ele nos permitiu estarmos na sua casa. Senhor, eu te dou graças, Senhor. Obrigado, Deus querido, por essa semana, Pai. Porque todos esses dias, Senhor, foi levantado aqui nesse altar, ó Pai, um altar de gratidão a Ti, Senhor. Um altar, Senhor, com ofertas de gratidão ao Senhor, Pai. E nós aprendemos, Senhor, de várias formas, ó Deus, como sermos gratos a Ti. De várias linguagens, Senhor, de gratidão, Pai. Nós aprendemos mais sobre o Senhor, como o Senhor é, como o Senhor se relaciona conosco. O que o Senhor não é, Pai, o que o Senhor não espera de nós. E, Pai, nessa noite, Deus, onde nós encerramos essa semana aqui na Tua casa, Senhor. Nós sabemos que amanhã nós iremos continuar com mais um culto, ó Deus. Eu quero te agradecer, ó Pai, por cada pessoa, Senhor, que esteve aqui, Pai.
por cada um, Senhor, que fez um propósito, Deus, de estar aqui em cada culto, Pai, que fez essa aliança com o Senhor, que o Senhor venha honrar esse compromisso de ser fiel a Ti, de Te agradecer na Tua casa todos os dias dessa semana. Senhor, que nós possamos viver, ó Deus, viver, ó Pai, todos esses ensinamentos que o Senhor nos trouxe através do Teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, em nós, em cada um de nós, Pai, um coração verdadeiramente grato. O Senhor continue, Senhor, a boa obra que o Senhor iniciou essa semana. Que não haja, Senhor, de forma alguma no nosso meio ingratidão. Que não haja de forma alguma no nosso meio murmuração. Que haja, Senhor, sempre um amor, ó Deus, uma gratidão a Ti, Senhor, em toda e qualquer situação, Pai. Que nós possamos aprender a viver, Senhor, como nos ensinou o apóstolo Paulo, contente em toda e qualquer situação. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela difícil, ou seja fácil. E que dias bons, Senhor, seja motivo, Senhor, para nós celebrarmos, ó Pai, com festa, com alegrias a Ti, Pai. E que dias difíceis, Senhor, nós possamos confiar em Tua palavra, que o Senhor faz, Senhor, coisas boas mesmo em dias difíceis. Que tudo tem um fim proveitoso em Ti, que o Senhor não desperdiça nada, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, por este privilégio de estarmos na Tua casa e Te agradecermos, Pai. Continue conosco, Deus. Dê-nos um restante de noite abençoado, Pai. Uma excelente noite de descanso, Senhor. E amanhã um dia abençoado na Tua presença, Deus. Nós Te agradecemos, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos os filhos de Deus, hoje e para sempre. Amém. Queridos, o Irineu acabou de me dar a notícia agora. Por favor, não vão embora, que vocês vão ser servidos com bolo. Vai ter bolo ainda. E amanhã, velório às 10h30, né, Irineu? Lá, eu acho que é Alfa Campus. Aí, ó, tá aí, os avisos. Alfa Campus, né? Isso. Jandira. Então, todos nós estamos mais que convidados. Amém?